CPTS11, o fundo de papel high grade da Capitânia, que vem sofrendo nos últimos meses devido a esse período de inflação mais baixa, mas que no futuro, dependendo de como o nosso país caminhar, pode começar a colher os frutos dessa inflação. E bom, pessoal, o CPTS, o grande problema dele hoje, também além desse período de deflação, né, que a gente tá vendo, a inflaçãozinha mais baixa, não chega a estar negativa, mas mais baixa, é a questão da alavancagem dele. Hoje o fundo dele tem 400 milhões de alavancagem atrelados ao CDI, né? Hoje a gente tem a taxa de juros extremamente alta, o Copom vem cortando a cada 40 dias, mas ainda assim tá alto e o fundo sofre muito. Isso mostra um pouco pra gente porque a gente não deve fazer dívidas tão altas, pensando somente no presente e esquecendo do futuro. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal, onde a informação será compartilhada para que a gente possa atingir a nossa liberdade financeira juntos. Nosso foco aqui é atingir a nossa querida e tão sonhada aposentadoria. Então fica comigo até o final e vamos começar. Bom pessoal, CPTS hoje custando cerca de R$ 7,94. Esse fundo vem sofrendo uma desvalorização bem grande aí nos últimos meses, até que ele viveu bem aí, né, em alguns momentos, porém agora de fato ele tá caindo. Por exemplo, nessa semana praticamente já caiu cerca de 3%. Dividend yield dele 10,90, então dividend yield até um pouco mais baixo do que outros fundos. É um fundo high grade, por mais que tenha os problemas com a alavancagem, ainda é um fundo high grade. O valor justo dele 8,84, então PVP 0,89, fundo 11% de desconto. O patrimônio dele 2,8 bilhões, é um fundo gigantesco. Tem uma boa base de cotistas, boa liquidez. E aí é aquilo que eu tinha comentado com vocês no último vídeo, né galera? Em outubro o rendimento tinha caído para 5 centavos e agora em setembro ele conseguiu dar uma subidinha aí para 6. Ainda não é o que o fundo estava pagando antes, então provavelmente essa cota deve continuar caindo um pouquinho nos próximos dias, porque é o que eu sempre falo com vocês, fundo de papel, o mercado sempre faz aquela tendência a estar pagando aí pelo menos 1%, então eu acredito que essa cota deve cair um pouquinho aí, pelo menos nos próximos meses, se o fundo continuar com esse rendimento baixo. Mas a expectativa é que depois do Natal, né, geralmente entra muito dinheiro no mercado, essa inflação vai vir mais forte, então lá para fevereiro, março, o fundo já começa a colher esses resultados e vamos ver, né? Eu não sei, talvez ele não consiga pagar de fato o que ele pagava no passado, mas que é o que a gente espera para esse fundo. Vamos lá, relatório do mês de outubro de 2023. O fundo mantém as mesmas taxas, então a gestão e administração somadas dão 1,15 e não tem taxa de performance, ponto muito positivo desse fundo. Taxa média do fundo IPCA mais 9,19, excelente taxa. Um bom fator da questão da Capitânia é que eles fazem giros, então eles estão sempre reciclando as taxas. Então é um fundo high grade, a taxa quase igual ao do Deva, que tá IPCA mais 10, que é um fundo de extremo risco. Então assim, excelente trabalho que a gestora vem fazendo nessa questão. É um fundo muito diversificado também, tem 62 casos de crédito na carteira e 45 devedores. Vamos lá, alguns resumos. No geral, em questão a comentário do gestor, a gestão mantém a estratégia de reciclagem, então todos os meses estão realizando giros e mais giros para conseguir melhorar as taxas e tudo mais. No entanto que esse mês eles venderam uma operação IPCA mais 6,75 e adquiriu uma operação IPCA mais 8, então ganhou cerca de 2% aí. É isso que eu falo, fundos high grade tem que ter esse giro, mas no total os fundos no geral tem que sempre fazer esse giro, senão o fundo acaba ficando para trás. Isso aconteceu lá no Deva, vocês vão ver isso aí no próximo vídeo que eu lançar do Deva. Dividência pagando 0,61, essa média mesmo. As movimentações, olha só, 407 milhões em crise e 403 vendidos, então o fundo vendendo e comprando muito. O resultado do fundo esse mês foi impactado por causa de algumas correções monetárias e também de alguns resultados de fundos imobiliários. A alocação dele ainda mantém 70% em CRI, 27% em FI e o resto em caixa. Comentário macro, é o que eu sempre falo com vocês, o Copom tá vindo cortando as taxas de juros e a expectativa da gestão é que esse corte continue pro ano que vem. Então a gente tem que aguardar para ver. Eu acredito que continue, mas talvez ele diminua o ritmo. Em relação a comentários do mês em questão de resultado, foi o que eu falei para vocês. O fundo foi impactado pela inflação e alguns resultados não tão bons. Em relação ao mercado de fundos imobiliários, a ideia deles é que o mercado ainda tem boas oportunidades, ainda existem muitos fundos descontados e eles estão aproveitando esses fundos descontados para comprar e conseguir fazer um ganho de capital no futuro, né? Olha só pra gente ver como que o resultado do fundo tá, né? Antes ele saía, conseguia ter um bom resultado e hoje o fundo tá praticamente aí no 0 a 0 na questão das compromissadas e dos resultados. Então caiu muito, tá bem triste a situação aqui. Olha só, hoje a carteira de CRI, o retorno dele tá praticamente negativo, esse mês aí menos 0,29. Então assim, o custo da compromissada com a rentabilidade dos CRIs não tá conseguindo de fato pagar. Antes a gente via isso, porém agora a situação tá bem triste.
Então, galera, hoje o fundo aí tá custando R$ 7,91 praticamente. Você comprando, você leva pra casa uma taxa de IPCA mais 10. Olha só que legal isso, galera. Pensa, levando pra casa aí uma taxinha IPCA mais 10. Acho que nem o Deva lá, que hoje é um fundo high yield, com vários riscos, vários problemas, tá com uma taxa dessa. Então, assim, querendo ou não, é uma taxa muito boa. E aí, se você tira a taxa de administração, leva pra casa um IPCA mais 9. Excelente, excelente mesmo. No quesito distribuição de dividendos, os outros anos o CPTS venceu com tranquilidade CDI, né? O período de CDI a 2% foi surreal. Mas nesse ano de 2023 ele não tá conseguindo, né? O CDI acaba vencendo. Até porque o CDI tá extremamente alto e a inflação tá muito baixa. Então é normal. Aqui as movimentações, a gente vê as compras que a gente teve. Então o fundo movimenta muito. E aqui as vendas também. Muitas vendas, é bem interessante isso. Gosto muito de gestão ativa, que faz as movimentações, faz as operações importantes. E eu acho que é isso que tem que ser, tá? O gestor recebe pra isso. Ele não tem que ficar lá parado, deixando a vida levar. A carteira de FIs, ele comprou a JF, vendeu o BTCI na VAT. A carteira de FIs do CPTS ganha com tranquilidade do IFIX, isso é bom. E aqui é a DREzinha do fundo, né? Esse mês, total de receitas 27 milhões. Tirando as despesas, olha só, a alavancagem come 4 milhões de receita aí do fundo. É algo muito grande mesmo, galera. E aí o fundo teve um resultado aí de 0,61, 0,061, né? Por 4. Distribuiu todo esse valor aí. O fundo não acumulou reserva. Então assim, olha só, o fundo lá em maio do ano passado gerava 40 milhões, hoje gerando 27. A gente vê como que influencia muito essa questão. Porque como o fundo tem muito fundo imobiliário dentro da carteira, inflação mais baixa, isso influencia. Então o fundo sofre 2 vezes mais. Então é bem complicada a situação. É aguardar, né, pra ver se acredito fortemente que a inflação ano que vem vai vir mais forte. E aí eu acho que o fundo consegue uma inspirada, talvez realizar umas emissões, quitar um pouco da alavancagem que vem derrubando muito o fundo. Aqui a alocação do fundo, o foco dele tá em logística industrial, mas também tem shopping, é bem diversificado. O foco tá no IPCA mesmo, que a gente tem a carteira de crédito separadinha por setor, é bem interessante. Esse é um fundo que não é muito concentrado, tá, pessoal? Se eu não me engano, a maior operação dele aí hoje é cerca de 6%, tá bom? Ele é bem diversificado, é bem interessante. E aqui a carteira de fundos, né? Foca muito em fundos de tijolo, praticamente o foco dele é esse. Também vai ter alguns fundos de papel, mas são as posições mínimas dele, tá bom? E o foco é tijolo mesmo, como eu falo às vezes, ó, renda urbana, logística, laje corporativa, shopping, tudo mais. Assim, eu vejo que a ideia deles é conseguir ganho de capital. Em fundo de tijolo você consegue ter isso. Mas, na minha visão, seria mais interessante se o fundo é de papel e vai ter fundo imobiliário na carteira, tem que ser fundo de CRI, tá? Não vejo sentido fundo de papel ficar comprando fundo de tijolo. É uma visão totalmente diferente. Mas aqui eles fazem isso, então é isso. E aqui as operações, né? Ele quitou algumas operações, um total de 69 milhões, isso é bom. E aí a alavancagem hoje, 439 milhões. Alavancagem ainda alta e focada no CDI. Esse é o grande problema desse fundo. Então, pessoal, CPTS continua da mesma forma que o mês passado, fazendo muitos giros, ainda aguardando a inflação dar uma aumentada. E vamos lá, esse fundo ano que vem, a inflação subindo, ele precisa realizar emissões para quitar um pouco essa alavancagem e aí sim o fundo conseguir de fato voar. CPTS para o futuro, se a gestora fizer um bom trabalho, ele tem um futuro muito grande pela frente e é o que a gente espera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, boas atualizações aí e é isso, tamo junto, vem ser membro, tá aberto, lives mensais, vídeos exclusivos, grupo no WhatsApp, então é isso, tamo junto, até a próxima e falou!